muito bem-vindos ao meu programa Entrevista Brasil TV, da MDTV 35.1. E hoje nós estamos com um programa mais do que especial e totalmente diferente, hein, gente? Hoje nós estamos com um grupo de mulheres representando a força feminina e a obra literária, hein, gente? Com muita história e incentivo para vocês. Então, nós vamos começar aqui com uma pequena apresentação da Sirlene. Olá, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Sirlene, eu sou professora de apoio pedagógico da rede municipal aqui de Mogi Guaçu e também escritora. A Eli. Olá, eu sou artista plástica, ilustradora e também atuo como professora de desenho. E a Nalva. Olá, eu sou a Nalva Rodrigues, sou mãe, sou esposa, sou compositora, escritora e poetisa. Muito bem, hein, gente? Olha só como que o programa de hoje está especial, hein? Então, nós vamos começar falando um pouquinho mais sobre a profissão da Sirlene. Fala um pouquinho mais pra gente, com o que você trabalha, como que foi que você começou com tudo. Então, eu sou professora já há 34 anos. Atualmente, eu trabalho com turmas de apoio pedagógico aqui da rede municipal de Mogi Guaçu. E também sou contadora de histórias, sou escritora, sou poetisa. Então, eu tenho todas essas vertentes. Nós temos ali uma imagem da Sirlene contando histórias, Isto, como contadora de histórias. Essa questão de contadoras de histórias assim surgiu de maneira que apaixonante na minha vida. Eu adoro contar histórias. Como foi que começou a ideia de contar histórias? Então, eu digo que eu me apaixonei por contar histórias graças ao meu pai e à minha mãe. Porque o meu pai e a minha mãe eram grandes contadores de histórias da família. E desde pequena, nós reunimos para ouvir a história da família, os causos, e eu fui me apaixonando. E na minha profissão, né, com a busca de livros, nesse caminho da pedagogia, eu fui percebendo que eu também, como os meus pais, gostava de contar histórias. E aí eu, de maneira autodidata, fui buscando pessoas, né, profissionais, contadores de histórias profissionais, que também contavam histórias, e eu fui buscando técnicas e recursos para que eu me tornasse também uma contadora de histórias. Olha só, inclusive como professora, pedagoga também, a questão de contar histórias, apresentar esses livros para as crianças é extremamente importante. Você constrói muitos fundamentos, muitas questões desde jovens. Então, essa profissão de contar histórias desde criança faz toda a diferença, né? E a ideia de escrever esse livro surgiu da contação de história? Como que foi? Exatamente. A ideia de escrever livro infantis, ela surgiu do meu trabalho de contadora de histórias. Porque no meu trabalho de contação de histórias, eu comecei a escrever histórias que eu pudesse contar, de minha própria autoria. E tanto que eu tenho várias histórias escritas. E aí, a partir dessas histórias, eu resolvi transformar essas histórias no livro físico. E aí surgiu a ideia, né? Eu já escrevi 2 livros, e o segundo livro, Pim e Guim, que foi com a minha parceira de vida, que surgiu na minha vida a oportunidade de fazer juntamente com a ilustradora, com a Eli. Olha só, gente, vocês estão vendo aí em casa a imagem do livro. E qual foi a ideia do livro? Sobre o que ele fala? Então, o livro fala de 2 irmãos pinguins, imperadores gêmeos, que, por serem gêmeos, as pessoas começam a confundi-los, achando que eles são um só. E aí eles têm toda, né, essa questão de serem gêmeos, mas terem a sua individualidade. Então, é a vida dos 2 pinguins. Olha só como que é especial. E é incrível, porque às vezes as pessoas, todo mundo quer se encaixar em um padrão, todo mundo quer ser igual, e às vezes tem essa questão de cobrança muito grande, né? Porque eu não sou igual ao outro. E eu acho que é muito importante a gente falar essa questão de que ser diferente é bom, porque é o que nos torna únicos, que é algo que eu sempre trabalhei com os meus alunos.
Então, eu acho que é muito importante essa mensagem que a gente passa para o leitor também. E a Eli, como que foi a experiência de ilustrar o livro? E foi maravilhoso, né? Porque eu já conhecia o trabalho da Sirlene, e aí apareceu essa oportunidade, e, por incrível que pareça, eu também sou mãe de gêmeas, né? Olha só, mas coincidiu, vocês já imaginavam isso? Não, foi inspiração? coincidência do Foi destino. Foi uma grande coincidência. Ela, no primeiro livro, nós conversamos para uma próxima parceria, né, num próximo trabalho, e aí surgiu essa ideia. E daí, quando ela me apresentou o livro, falava também de gêmeos, e eu já tinha vivido, na prática, essa história, né, que ela estava tentando contar ali, a dificuldade que é, né, das pessoas misturarem um pouco as personalidades dos gêmeos. Eu posso né? fazer uma pergunta aqui? A questão de que vocês tiveram alguma troca de informações antes que inspirou essa sua experiência na escrita do livro também, ou não? Não. Ela teve toda a história. Aí foi Foi coincidência uma coincidência mesmo, mesmo. uma feliz coincidência da vida mesmo, né? Porque no primeiro livro, eu já tinha pensado na Eli como ilustradora do meu livro. Mas eu achei assim, a Eli não vai querer ilustrar o meu livro, sabe? Aquela coisa assim. E aí, quando ela viu meu livro, ela falou, olha, Sirlene, no próximo, quem sabe a gente pode fazer uma parceria? E aí eu fiquei toda feliz, mas, né? Fiquei ali quietinha. E quando eu pensei na publicação do segundo livro, eu nem lembrei que a Eli era mãe de gêmeas. E aí eu falei assim, agora acho que chegou a hora de eu pedir vamos ver a parceria com a Eli. E eu mandei para ela, convidando-a para fazer a parceria comigo. E ela leu, falei, Eli, lê a história e veja o que você acha. Dá para a gente fazer uma parceria? Daí, logo que eu li, já me identifiquei, né? Não só assim com a possibilidade de ilustrar para ela, mas também com o contexto mesmo que a história apresentava, né? E aí foi uma delícia, foi muito gostoso mesmo produzir, a gente acabou se comunicando muito bem, foi uma parceria muito gostosa mesmo de se concretizar, né? Além do livro dela, você ilustrou alguns outros ou não? Esse é o segundo livro que eu já ilustrei. O primeiro também era uma história sobre lápis de cor, mas já faz algum tempo também. Então, o foco são livros infantis. Livros infantis, isso. E além de ilustrar livros infantis, fiquei sabendo que você é artista plástica, tem várias obras aí. Conta mais pra gente. Então, eu gosto, né, dessa ideia do trabalho manual, de desenho. Faço desenho desde quando eu era pequenininha. E aí me formei em artes plásticas. Lecionei vários anos em escolas estaduais e particulares. Atualmente eu trabalho na EMIA, que é uma escola de arte que se localiza dentro do Centro Cultural, né, como professora de desenho. E aí o tempo todo eu trabalhei com produção mesmo, pessoal, né? Fiz muitos retratos, painéis. Inclusive, a produção tem uma imagem maravilhosa de um trabalho seu. Como que foi esse trabalho, essa experiência? Esse trabalho também foi uma coisa muito interessante, que, de novo, entra a ideia da maternidade nele, né? Quando eles estavam reformando a igreja, que já vai fazer algum tempo, me pediram para fazer esse altar com alguns anjos em torno da imagem principal, né? Que é Maria Imaculada Conceição. E aí esses anjos se referem assim a uma adoração à imagem, né? Então todos eles olham para ela, engrandecem, né, a Tem algum presença significado dela. da quantidade de anjos, alguma Não. imagem? A única coisa que é de bem pessoal desse trabalho é que as minhas filhas nessa época eram bebês. Então eu utilizei o rostinho delas para 2 dos anjos que estão ali, né? Olha só que curiosidade diferente, né? Olha. As 2 últimas imagens do lado de baixo, ali, do lado direito, né? São os rostinhos das 2. Mas eu não tinha essa pretensão de fazê-las. Mas serviu como inspiração. Sim. E querendo ou não, as crianças, os filhos são nossos anjos. E elas eram bem pequenininhas, então não tinham muitos cabelos, né?
E aí, depois que eu estava terminando o projeto em si, os cabelos começaram a crescer e ficaram idênticos ao que eu tinha desenhado na parede, como uma criação mesmo, né? Mas também foi muito, muito legal isso tudo. Além desse trabalho na igreja, onde mais você fez? De murais, eu fiz um mural que ainda está na antiga estação, né, de trem. Esse é o segundo painel no mesmo lugar, mas antigamente eu e a Nilce Santa Marina, nós fizemos um outro painel que com o tempo acabou se perdendo por ser ao ar livre, né? Foi pelo tempo mesmo, chuva, essas coisas. Não foi nada que alguém tirou? Não. É assim, no finalzinho, ficou muitos anos lá. No final acabou tendo pichação em algumas partes, mas ele também já estava bastante danificado, até pela ação mesmo. O que é uma pena, porque é um trabalho magnífico, as imagens que você me mostrou dos seus trabalhos. E quando a pessoa faz uma pichação ou algo do tipo, vandaliza a cidade, acaba com uma obra-prima. Os seus trabalhos são uma obra-prima. Mas assim, todos os murais que foram feitos até então, a impressão que eu tenho é que eles são respeitados. Eu já fiz um outro muro que antigamente era uma construção em azul, bem de frente com o rio, ali no fundo do Parque dos Engás. Era uma parede bem gigante que vivia sempre pichada. A partir do momento que a gente colocou um desenho, parou as pichações. Ficaram anos assim com ele intacto, sabe? Então, mesmo essa ideia de utilizar o muro como uma forma de não sei, né, de pichação, de vandalismo. Eu acho que tem essa ideia também de determinados lugares serem respeitados pelo trabalho do artista. Mas o que você falou é muito interessante, porque fica até o convite, incentivo para cidades incentivarem esses artistas, porque realmente a questão da pichação é um problema enfrentado em vários lugares, principalmente cidades grandes, e quando você faz esse trabalho artístico, além de ficar lindo, valoriza muito mais o espaço. E só do que você falou da experiência, de que diminuiu a pichação naquele local, em que atrai até outras pessoas de fora, valoriza a própria cidade. Então, fica até um incentivo para o pessoal, né, da prefeitura das cidades, incentivarem mais artistas como a Eli, de fazer mais obras assim. E fica maravilhoso. Além de tudo, né, esse trabalho na rua é um trabalho que você se aproxima muito das pessoas, né? Enquanto você está pintando, de repente, as pessoas que nunca visualizou uma obra ser construída, né? Porque normalmente a gente aprecia a obra pronta, né? Mas o processo dela ser feita também é muito interessante. Eles acabam participando de todo o processo, de todo um acompanhando processo. Ali. Há muito tempo atrás, tinha o antigo terminal de ônibus, tinha várias pinturas lá dentro. E também ali ali perto da estação, né, que foi o último mural que nós fizemos, várias pessoas vinham, sentavam, contavam histórias, participavam da história da cidade, dava palpite no trabalho, sabe? No Parque dos Engás mesmo, uma pessoa falou: "Nossa, eu estou muito brava com você, porque já passaram 3 ônibus que eu teria que ter pego e eu estou aqui ainda olhando, porque eu quero ver o que vai acontecer no final, esse processo, né?" Então, é muito legal, né? Porque as pessoas não têm muito contato com a arte nesse aspecto. E o importante né? que essa questão é que você aproxima a arte das pessoas, que elas podem ter acesso. Porque muitas pessoas, às vezes, associam a arte a uma exposição específica, e tem pessoas que não têm o hábito de ir, às vezes por ser cobrado a entrada ou algo do tipo. Mas quando você aproxima essa arte, leva até elas passam a ter um outro olhar, passam a se aproximar. E é como você falou no processo de acompanhar o processo em si, de você ver cada passo, é até um incentivo para que as outras pessoas façam isso. Quem sabe, talvez, o pessoal que às vezes tem o costume de pichar, um dia ou outro pega e fala: "Não, olha, eu gostei dessa obra, amanhã ao invés de pichar uma parede, vou fazer isso daí no muro", uma obra, né? Grandes artistas grafiteiros começaram com pichação, por falta de espaço, né?
E aí isso vai evoluindo, né? Então é importante o incentivo. Sim. E a democratização da arte, né? Ela não é uma coisa elitizada, ela é uma coisa que Para de todos, todas as deveriam ter pessoas acesso. têm acesso, né? E é importante porque se torna até um incentivo para que essas pessoas que às vezes estão nas ruas, se torna até uma forma de trabalho. Porque é igual eu já vi algumas pessoas que faziam obras, tinham o costume de pichar e começou depois a demonstrar, comprava a tinta, spray, e como não tinha muita oportunidade, qual era o lugar que ele tinha espaço para demonstrar a arte dele? Os muros. E só que conforme ele foi fazendo isso, o próprio pessoal da cidade começou a contratar ele para pintar o comércio, pintar o muro da casa. E ele fazia uma obra belíssima. Então, se torna até um incentivo para que essas pessoas mudem de vida também, né? E você, Nalva, fala um pouquinho mais pra gente da sua profissão. Sim, eu sou, como eu já falei, né, escritora, compositora e poetisa. É um sonho assim que eu sempre tive, desde pequena eu sempre gostei muito, muito, muito de escrever. Eu sempre fui apaixonada pela escrita. E com 7 anos, mais ou menos, eu já sabia escrever, eu já sabia ler. E isso foi brotando dentro de mim aquela paixão, né? Quando eu tinha mais ou menos ali uns 12 para 13 anos, eu já sonhava em ser escritora. Então eu falava, eu vou ser escritora. Só que é aquela coisa, né? A gente Veio de você, um sonho seu. um sonho meu. Porque como eu gostava muito de escrever, então eu pensava assim, um dia eu vou escrever um livro, né? Eu sempre tinha isso em mente. Mas, ao mesmo tempo, apesar de sonhar com isso, eu achava que era um sonho impossível. Por causa, devido às dificuldades, né? Era tudo muito difícil, a gente não tinha incentivo. Eu não tinha incentivo também da minha família. Porque minha mãe, não por maldade, lógico, mas ela sabia que era algo que estava longe da gente. A publicação de um livro. Então, tudo isso me deixou assim, um pouco... será que eu consigo? Mas ficava aquilo dentro de mim. E com o tempo foi passando, né? Só lá com 20 anos, eu consegui, daí eu falei assim, não, é agora. É agora que eu vou. Então, assim, eu comecei a procurar, buscar tudo. E consegui o primeiro livro, né? Que é o Palavras Edificantes. Esse é o meu primeiro livro que eu escrevi, publiquei acho que em 2012, se eu não me engano. E, assim, foi um sonho realizado. Eu falei, não quero mais. E nisso daí também foi brotando também a compositora, a nova compositora, né, que também é a minha paixão. São duas paixões que eu tenho, a composição e a escrita, né. Sou poetisa também. Quando pequena eu escrevia aqueles versinhos, né, que a gente sempre deixava no caderno. Na escola eu fazia versinho para as amigas. Então eu sempre tive muito isso. E como compositora, eu me descobri como compositora, assim, foi algo assim que na verdade, eu não sonhava, mas eu me descobri. Eu lembro que eu sempre fui muito assim dentro da igreja, fazia muitas coisas na igreja, faço até hoje. Ia ter uma festa solene na igreja e pediram para mim, né, para fazer algo especial. Era a missa de Nossa Senhora de Fátima. Pediram para fazer algo especial. E eu fiz, né, um verso. Foi encenado, na verdade, e eu falei, poxa, isso aqui dá para fazer uma música, a gente pode encenar, fazer um ensaio com as crianças, tudo. Acho que saiu uma música daqui. E foi assim que eu me descobri como compositora. E ficou lindo, maravilhoso, não foi porque eu fiz, mas foi um momento assim muito mágico, muito lindo. Ficou muito bonito mesmo. Foi a primeira composição minha, e a partir dali eu pensei, poxa, sou compositora. E assim foi indo, né? Eu fui me engajando. Foi tudo muito difícil também, porque assim a gente encontra muitas pessoas que nos dão a mão, mas a gente também encontra aqueles que puxam o tapete. Isso é verdade. Né? E principalmente quando nós temos uma origem humilde, a questão financeira é muito limitante, que eu passei pela mesma coisa. Então, por exemplo, para poder lançar um livro, para você poder lançar uma música, exige uma certa questão financeira. E como que foi para você investir nisso? Como que você conseguiu realizar esse sonho? O primeiro livro, Palavras Edificantes, consegui uma editora, né? Aí eu emprestei um dinheiro, foi um empréstimo que eu fiz,
para pagar aos poucos, né? Empréstimo direto do banco ou com algum amigo? Com um amigo. Um amigo emprestou para mim e eu publiquei o livro. Só que assim, esse primeiro livro, Palavras Edificantes, eu fiquei frustrada. Na verdade, eu fiquei muito frustrada porque foi uma editora assim que para mim era dinheiro, era apenas dinheiro, porque eu não tive apoio nenhum da editora. Foi publicado o livro, foi lançado e acabou. Então assim, foi um sonho que acabou muito rápido. E aquilo me frustrou muito. E eu fiquei, sabe, com medo de ir em frente. Falei, poxa, será que vai ser assim sempre? Mas depois que eu terminei o Palavras Edificantes, eu já tinha outro, né? E a gente sempre tem, né? A gente sempre tem outro. E aí veio o Família Sinônimo de Amor, que foi meu segundo livro, foi lançado o ano passado. E só que esse é muito especial. Todos são especiais, mas esse tem assim aquela coisa, poxa, esse é do coração. Ele tem um significado muito grande para você, grande. Até porque a família é muito importante para você. Isso, família. Quando fala de família, mexe muito comigo. E esse livro eu falei assim, poxa, esse vai ser, né, no tempo de Deus. Eu vou esperar o tempo de Deus. E ali eu fui procurando editoras, só que a gente tem aquele pensamento, poxa, eu quero uma editora grande, né? Porque a gente sonha grande. É normal isso, né? A gente sonha muito grande. E a gente tem que sonhar grande mesmo, né? Inclusive, eu fiz a mesma coisa. Aí a gente vai procurando uma ou outra e eles olham e eles não respondem, às vezes respondem, mas está muito fora daquilo que está dentro das condições. O orçamento é muito caro, Está muito fora, assim, a gente olha e fala assim, poxa, não dá, né? É assim que funciona. E esse livro, Família Sinônimo de Amor, foi 10 anos guardado. E eu lutando por ele. E como eu digo, as coisas acontecem no tempo de Deus. Sim, acontece sim. Porque o ano retrasado, né, eu nunca deixei de lutar por ele. Só que veio a pandemia, aí eu dei uma pausa. Devido à pandemia, eu dei uma pausa. Eu estava sempre procurando editoras, tal. Quando foi em 2021, tem uma amiga minha, que eu acho isso assim o máximo, sabe? Uma amiga minha, ela escreveu o livro dela, e eu sabia que ela estava escrevendo um livro, que ia publicar tudo, só que eu fiquei assim meio com medo de perguntar para ela. De repente ela não queria me falar, dar informações, né, sobre editora, tudo. Eu não quis perguntar para ela. Um dia, ela me ligou e falou assim, ô Nalva, eu estou escrevendo um livro, está quase pronto, eu vou publicar. E eu sei que você também tem esse sonho, então eu já passei para a editora o seu nome, e se você quiser, eles entram em contato com você. Poxa, eu achei o máximo aquilo, né? Aí eu falei, não, eu quero sim. Aí entraram em contato comigo, só que assim, eu não conhecia a editora. Aí, a princípio, eu pensei comigo, poxa, não é uma editora conhecida, né? Não é isso que eu quero. Mas aí conversei um pouco, tudo. Passado alguns dias, acho que menos de semana, eu voltei atrás. Falei, não, é uma oportunidade, eu não posso perder. Voltei atrás e a gente conversou novamente, ficamos de fazer uma reunião. Só que nesse intervalo aí aconteceram uns problemas de saúde na minha família, tudo. E eu precisei parar com tudo. Então, a ideia dessa editora foi um incentivo de outra pessoa, uma indicação. O papo está muito bom, Nalva, mas aí a gente já vai chamar os comerciais, logo, logo a gente volta. Então, você que está aí em casa, ligadinho, viu só como que o programa de hoje está especial, com um propósito muito grande, com uma mensagem especial logo, logo no final. Então, fiquem aí ligadinhos, que depois dos nossos comerciais nós voltamos.
volta com o programa Entrevista Brasil TV da MDTV 35.1, ligadinhos com vocês, trazendo um programa mais do que especial com informações de qualidade. E nós vamos continuar aqui nosso programa com a Nalva, que estava falando sobre a sua editora do seu livro. Exatamente. Aí conversei com a editora, a gente ficou de se entender depois, daí aconteceu um problema de saúde na família, tive que dar uma pausa, né? E passou um tempo, eu voltei atrás. Voltei a conversar com a editora e eles foram, assim, foi uma editora assim que me abraçou de verdade, abraçou meu sonho. Eles foram muito bons, são muito bons. Então foi um comigo. grande diferencial. Mesmo que fosse uma Foi editora totalmente. menor, ela te atendeu Isso. diferente. Foi totalmente diferente, sabe? E assim, eles abriram outras portas para mim. A editora abriu outras portas para mim, porque eu entrei como escritora. Eles nem sabiam que eu era compositora. No decorrer do tempo, né, aí a gente publicou o livro ano passado, foi lançado em novembro do ano passado, Família Sinônimo de Amor, né? E no dia do lançamento, eu fui notificada pela editora que eles tinham colocado eu num grupo, numa editora de compositores. Então, assim, eu entrei numa editora de compositores que eu já tinha desistido desse sonho de compositora. Não fazia nem parte do Não. que você tinha combinado sobre o livro, e eles foram até além. Foi. E eu tinha desistido da composição, eu já tinha desistido de ser compositora, porque eu me frustrei tanto quanto o livro, né, a escritora. Porque teve uma época aí que uma pessoa falou assim para mim, olha, tem 3 cantores famosos que querem gravar a sua música, então só que precisa pagar tanto. E eu lembro que fiz empréstimo, foi um valor alto, eu fiz um empréstimo, confiando, porque assim, um cantor famoso para gravar uma música da gente, uma composição da gente, a gente sabe que é uma mudança de vida muito grande, né? Então, fiz um empréstimo e acreditei naquilo, né? Acreditei completamente. Só que entreguei o dinheiro, tudo, e acabou, né? A editora também desapareceu da minha vida. E assim, foi muito frustrante, eu sofri muito com aquilo, porque foi uma época que eu não tinha esse valor, eu precisei trabalhar muito tempo para poder pagar o valor. E era mentira, esses cantores não. Não existiam? Era golpe? Na verdade, existiam sim. Ele tinha amizade, era uma editora, tinha amizade, eu cheguei nessa editora, tudo, só que eles não iam gravar, porque não é assim que funciona, né? Eles não iam gravar as minhas músicas, eles nem sabiam da minha existência. Eles queriam, a editora... Mas você pagou? Paguei. A editora queria apenas o dinheiro mesmo, né? Me falou 1000 coisas que ia acontecer, né, que ia dar certo, que eles iam gravar. Eles me garantiram que ia gravar. Eram 3 composições que eu já tinha levado várias, né? E foram 3 composições à sorte que estavam registradas, porque isso faz o diferencial também, né? Então estava tudo registrado, tudo certinho, só que não aconteceu, né? Eles não gravaram. E aquilo me frustrou muito, eu sofri muito com aquilo. Eu lembro que foi em Campinas, e quando eu fui atrás para saber a verdade, que eu descobri que não era verdade, né? Que era tudo, na verdade, queria só o meu dinheiro mesmo. Eu vim de lá chorando, eu vim de Campinas até Mogi Guaçu chorando o caminho inteiro. Então foi muito difícil para mim aquilo. E eu desisti, eu falei, eu não quero mais isso, eu não quero sofrer por causa disso. Então fiquei, né, ali como uma nova escritora mesmo. E a editora HS, né, foi que abriu essa porta para mim. Eu entrei nesse grupo que é Destaque Music VIP, né? Um grande abraço aí pro Lucas Lindenberg. Ele que está me ajudando. Entrei esse ano, em janeiro desse ano, e já tenho uma composição gravada pelo Francis Portugal. E tenho mais 3 que a gente está trabalhando aí para assinar contrato para gravar. Então, assim, foram mais de 20 anos como compositora, frustrada, e dentro de menos de um ano, uma pessoa olhou para mim, acreditou no meu sonho, porque isso faz a diferença, uma pessoa olhar para você e acreditar no seu sonho. Uma pessoa olhou para mim, que foi a editora, acreditou no meu sonho, ainda foi além, né? E me colocou nessa editora, e graças a Deus as coisas estão acontecendo. E realmente fica até uma observação, porque eu passei por algo bem semelhante. Porque eu também tinha esse sonho de
lançar um livro. Eu já gostava de escrever, eu sempre gostei. E eu tinha o sonho de lançar um livro, então eu comecei a procurar editoras. E eu pensava o quê? Se eu investir em uma editora grande, eu vou ter um maior retorno. Que eu falava, eu vou apostar alto. Essa história tem potencial para isso. Então, eu fui o maior evento de livros que tem no país. Comecei a pesquisar as editoras. E aí foi quando eu entrei em contato, né, com a minha editora, mandei a história e foi aprovada de primeira. E, inicialmente, qual era a proposta? O comércio do livro nacional e internacional em tudo que era plataforma. Então, eu pensei, nossa, agora eu vou vender, vamos divulgar. Aí, chegou na hora do lançamento, como que eu faço? Não teve apoio nenhum. Eu até entrei em contato com você, porque eu não sabia. Então, esse começo, principalmente para quem estiver em casa passando por isso, é difícil. Por isso que é até bom ter essa troca de experiência entre outros profissionais da área, que foi o que me ajudou muito. Que foi aquele momento, tá, eu tenho o livro, eu vou fazer o lançamento, mas eu não tenho lugar, eu não tenho uma orientação. E o que me ajudou foi ter essa troca de experiência com outros escritores. Que foi quando eu consegui fazer o lançamento ali no Centro Cultural de Mogi Guaçu, que me apoiou. Então, agradeço de coração toda a equipe que sempre me ajudou muito. Até porque a gente tinha outras propostas, né? Inclusive, para quem pensa em lançar o livro, que eles perguntam bastante como que é. Normalmente, eles têm como opção fazer o lançamento em um lugar público, que foi o que eu pensei, para que eu pudesse ter acesso a todas as pessoas. Ou você fazer em um lugar como uma biblioteca, uma livraria, em que normalmente eles cobram uma taxa, uma porcentagem do que você vende ali. E para mim, como eu estava começando, eu não tinha uma renda financeira muito, muito boa, se eu fizesse isso, eu ia quebrar logo no meu lançamento, imagina, porque foi muito difícil você começar, você ter uma origem simples, igual no meu caso, uma origem simples. E, inclusive, eu comecei a trabalhar como professora, que foi o que me ajudou a ter a condição de investir no livro. Então, eu tive que trabalhar muito. Eu conheci a Nalva, porque ela é mãe do Miguelzinho, que foi meu aluno. Eu estava fazendo hora extra em mais de uma escola diferente para me conseguir ter condição de investir. Então, foi muito difícil. A gente tem... por isso que eu acho importante passar isso realmente para as pessoas em casa, porque eu sei que tem muitas pessoas que, às vezes, passam por isso, está começando a lançar um livro, e, às vezes, ali no começo, quando tem aquele obstáculo, desiste. Porque é igual, por exemplo, no lançamento do meu livro, quando eu cheguei lá, tinham poucas pessoas. Então, assim, eu convidei muitas pessoas falaram que ia, só que e era para ter lotado ali, só que na hora que eu cheguei ali tinha, assim, poucas famílias e poucos amigos, pouquíssimas pessoas. E quando eu cheguei ali, sendo sincera, porque eu sei que muitos escritores passam por isso logo no começo, quando eu cheguei ali, eu tinha duas opções: fazer o lançamento ali e desistir de tudo. Porque se eu fosse falar do meu livro para quem já sabia do meu trabalho, como que eu ia estar divulgando? Se eu fosse vender o livro só para pouquíssimas pessoas, só para minha família ali, eu não ia conseguir cobrar nenhum investimento que eu fiz, porque realmente eu fiz isso daí que você falou, de investir em uma editora grande, que depois fui descobrir que estava cobrando 3 vezes mais do que uma editora comum. Então, foi um investimento muito alto. E foi a hora que eu peguei e falei, não, eu não vou aceitar isso. Eu literalmente saí, fui em outro evento, chamando o pessoal que eu nem conhecia, eu nunca tinha visto na minha vida. Mas eu decidi que eu não ia existir ali. Que foi a hora que eu enchi aquele lugar. Eu falei, não, eu pedi, né, um tempinho, aproveitei que eu tinha um tempinho antes, que eu cheguei antes. E fui chamando o pessoal que eu nem conhecia. Eu falei, não, vem, que eu estou fazendo um lançamento, vou apresentar o meu livro. E quando eu fiz o lançamento do meu livro, ele foi mais do que apenas um lançamento, de vender o livro. Eu dei uma palestra. E quando eu dei uma palestra mostrando o potencial do meu livro, que ele é muito mais do que uma história, as pessoas começaram a ver ali, não, olha, isso daí eu ouvi muito, principalmente para quem vem de uma cidade pequena, as pessoas não têm o hábito de ler. Então, eu ouvi muito isso, olha, eu não costumo ler, eu não compro livro. Mas quando você provou que o seu livro é muito mais do que uma simples história,
eu comprei, eu quero conhecer mais sobre essa história. E muitas pessoas acabam se refletindo ali, se identificando com algumas coisas, ou conhece alguém que passa por isso. Então, vai muito disso, de você também não desistir, porque obstáculos sempre tem. Então, às vezes, quando tem a dificuldade, por exemplo, a gente não tinha dinheiro. Se você vai aceitar a sua realidade, você desiste ali. Muitas pessoas, eu sei que desistiram por causa disso. E no caso dela, ela fez um empréstimo para conseguir, ela não desistiu. No meu caso, eu fiz até hora extra. Teve dia, gente, sem brincadeira nenhuma. Eu trabalhava até no meu aniversário. Não sei se você lembra, eu passei trabalhando de manhã, tarde, até de noite, direto, em mais de um lugar, em outra cidade, fazendo hora extra para conseguir investir no meu sonho. Então, não é fácil. E eu passei por isso, sabe? De você investir numa editora, um investimento altíssimo, de algo que eu não tinha dinheiro na época. E você não ter o devido apoio. E então, por isso que eu acho muito importante essa troca de experiências. Inclusive, quando eles falaram que ia ser um comércio nacional e internacional, eu imaginei o quê? O internacional vai ser traduzido, porque como que as pessoas lá de fora vão comprar se for em português e eles falam em outro idioma? E não era. Eu entrei no site e, de fato, não era. Então, tipo assim, eles, de fato, né, eu reconheço, é uma editora grande, me ajudou naquele momento, né, foi o que me possibilitou lançar o meu livro. E querendo ou não, de fato, me ajudou muito ter o meu livro em várias plataformas. Mas eles simplesmente colocavam em várias plataformas, mas não tinha uma divulgação, não teve um apoio em si. Então, foi um desafio muito grande. E quem passa por isso que fala, porque tem muitas pessoas que, quando descobriram que eu me tornei escritora, que eles me perguntam como é. Eu também tenho um sonho de escrever, eu queria saber como que faz, como que é o lançamento. E essa é a realidade, até porque muitas pessoas começam até a pesquisar e vêm e perguntam como que é. Então, por isso que eu acho que é importante a gente falar sobre essa realidade, que não é fácil, mas que vocês não desistam. Então, é esse o caminho que a gente fez. É igual, por exemplo, ela está indicando até a editora, quem tem o desejo, poder até entrar em contato com eles, que realmente foi um grande diferencial. Eu acabei também trocando a editora no meu terceiro livro. Então, eu acho que é importante a gente passar essa realidade, porque às vezes as pessoas têm tanto costume de ver, ela se tornou uma escritora de sucesso, lançou um livro atrás do outro, tá rica, é fácil. Ninguém vê o processo que vem antes disso, porque o livro ele não fica pronto do dia para a noite. É um processo muito grande. Então, por exemplo, no meu caso, eu tive que criar um produto do zero, criar o meu livro e investir, pesquisar, investir. Eu estou fazendo a divulgação por conta também, porque eu já não tive tanto esse apoio. Então, essa é a realidade e que fique como uma lição para quem está passando por isso, que tem pessoas que às vezes vai fazer um lançamento e não tem ninguém. Naquele primeiro momento, pode ser que não tenha ninguém, mas você pode fazer o diferencial. Naquele primeiro momento, pode ser que você não tenha o dinheiro para investir no seu sonho, mas você pode ir atrás, você pode conquistar esse seu sonho. Então, eu acho que é muito importante isso, vocês verem essa realidade e que vocês podem fazer a diferença na vida de vocês. Então, pessoal, vamos lá, Sirlene, fala um pouquinho mais sobre a sua história de vida para a gente. Então, eu sou natural aqui de Mogi Guaçu, sou professora há 34 anos. Esse ano eu me aposentei na rede estadual e continuo trabalhando na rede municipal de Mogi Guaçu com turmas de apoio pedagógico. Também sempre gostei muito de ler e escrever. Sou poetisa e trabalho também como contadora de histórias. E agora, eu me aposentei num período, então eu também tive tempo, né, de investir nessa parte que eu gosto também, que é a escrita e a contação de histórias. Inclusive, eu sou poetisa também, nós já nos encontramos no grupo. Isso, que a gente eu fazia parte do grupo, nós nos reuníamos em diferentes lugares e falávamos, né, declamávamos a poesia para o público, a céu aberto, em vários lugares, assim. Então é bem legal, bem interessante. É o grupo Conexão Literária. Conexão Literária.
E então eles vão em vários lugares e é bem legal essa experiência que as pessoas têm contato direto. E é bem legal esse incentivo e a forma com que expõe a poesia, porque as pessoas hoje em dia perderam um pouco esse hábito de leitura, esse hábito do que é belo. E eu acho que é muito interessante você levar isso para as pessoas da mesma forma que a Ali fez com o trabalho dela, com tantas obras, os murais, e que leva isso para o pessoal de casa. Então, as pessoas, com a internet, a tecnologia de hoje, tendem a ficar mais em casa e já perdeu-se o hábito de ler um livro, perdeu-se o hábito de ir em uma exposição de arte. Mas eu acho que é muito importante. Quando a gente leva isso para o pessoal, que a gente mostra a importância, a diferença que isso faz em todas as idades, inclusive as crianças. Quando as crianças têm contato com o livro, quando as crianças têm contato com uma professora, com uma contadora de história, você vê a formação dessa criança, como que é o diferencial. E como que isso vai investir, vai agregar muito na construção do ser humano, inclusive em todas as idades. O adulto, o jovem, por exemplo, no meu livro, como tem várias questões sociais de conscientização, de várias questões, eu vejo como que isso toca muitas pessoas, como que muitas pessoas sentem falta disso. E você poder trazer esse trabalho para as pessoas faz toda a diferença. E você, Nalva, fala um pouquinho mais sobre a sua história de vida. Então, eu sou nordestina, né? Vivi no Nordeste, na Paraíba. Sou paraibana. Até os 10 anos de idade, eu passei a minha infância no Nordeste. Foi uma vida muito difícil, né? O Nordeste é muito difícil. E há anos atrás era pior ainda, porque faltava muito. Apesar do meu pai se esforçava demais para trazer o pão para a gente, minha mãe. Eu tenho um orgulho muito grande. Quando falo de família, eu me emociono por isso. Foi, inclusive, o que incentivou a escrever o livro. Exato. Os meus pais, o meu pai ele trabalhava todos os dias, ele saía antes de amanhecer e voltava ao escurecer para não nos faltar nada e faltava, né? Então foi uma infância muito difícil. A gente estudava porque a escola fornecia para a gente material, porque senão a gente não conseguia estar estudando. Meus irmãos, né? Eu tenho 4 irmãos e foi bem difícil. Meu pai veio aqui para o estado de São Paulo. Ele veio primeiro e depois mandou buscar a gente. Nós viemos para cá. Eu estava com 10 anos quando chegamos aqui. E lá eu estudava, né? E de início a primeira coisa que aconteceu foi eu parar de estudar, porque sempre foi minha paixão estudar. Sempre gostei muito. Tive que parar de estudar para trabalhar. Eu fui trabalhar de babá com 10 anos, né? E trabalhei 1 ano como babá. Logo, minha mãe sofreu um acidente. Eu morava em Araras e ela aqui em Mogi Guaçu. Minha família aqui em Mogi Guaçu, eu morava em Araras. Minha mãe sofreu um acidente, 1 ano após ela sofreu um acidente. E eu voltei para casa, já com 11 anos, e me tornei dona de casa e me tornei enfermeira, porque minha mãe ficou muito, muito mal. Ela ficou 3 meses no hospital. Quando voltou para casa, ela precisava de cuidados. E eu, com 11 anos, meus 2 irmãos tinham com 10 e o outro estava com 12. Eles trabalhavam, o mais novo estudava e o mais velho trabalhava para ajudar junto com meu pai. E eu precisei cuidar da minha mãe durante cerca de mais de 1 ano, eu acredito. Eu que dava banho na minha mãe, eu que fazia tudo por ela, né? E depois disso, o seu esposo também. Isso, depois meu esposo, né? Depois casei e hoje eu vivo com meu esposo, porque ele teve câncer. Ele está em tratamento também e a gente está na luta. Você sempre foi uma mulher, um exemplo de vida, muito guerreira, muito trabalhadora, um exemplo de mãe, um exemplo de profissional. Vocês todas eu admiro demais. Infelizmente a gente não tem muito tempo, mas eu gostaria de falar com vocês aí de casa que a proposta desse programa de hoje era diferente. Por isso que eu escolhi mulheres, que eu acho tão importante, que as mulheres têm tanta essa rivalidade uma com a outra, ou então essa rivalidade que existe entre profissões, que algumas pessoas até falaram, né? Nossa, cuidado em relação a você, porque eu tenho o costume de compartilhar e incentivar outros escritores. Nossa, mas você faz isso e aí amanhã ou depois pode puxar o seu tapete ou algo do tipo. Então sempre existiu essa questão de um querer prejudicar o outro.
Eu acho muito importante isso, as mulheres poderem se unir, uma poder ajudar a outra, e ter esse grupo aqui de mostrar uma mulher incentivando a outra, tem a mesma profissão, mas mesmo assim vamos uma ajudar a outra, uma aconselha a outra, mulheres unidas, porque a gente precisa, eu acho que já está mais do que na hora das pessoas falarem isso, da questão de que as mulheres precisam se unir mais. Porque unidas nós somos muito melhores, muito mais fortes. Porque quando a gente fica uma prejudicando a outra, a gente acaba prejudicando nós mesmas. Então, quando a gente se une, uma ajuda a outra, uma mão lava a outra, uma ajuda a outra, e juntas nós podemos crescer. Então, eu vou deixar um espaço para vocês, se vocês quiserem deixar uma mensagem, uma despedida com o pessoal de casa. Eu gostaria de dizer para você nunca desistir dos seus sonhos e que você é capaz. Acredite. Eu, como artista, né, como professora de desenho, ouço várias pessoas, gostaria tanto, né, de desenhar, de fazer arte. Sempre pode. Você tem que dar o primeiro passo, né? E dando o primeiro passo, você vai chegar em lugares. A gente não sabe quais, né? Mas eu acho que o caminho é muito legal e vale a pena percorrer, tá bom? Eu tive 1001 motivos para desistir de tudo. Então, não desisti. Eu continuei, eu mantive ali firme, mesmo diante das dificuldades, e isso eu quero passar para você, né? Que não desista dos seus sonhos, que lute. Vai haver, sim, dificuldades, mas vai haver vitórias também, pode ter certeza. Então, com vocês, não desistam dos sonhos de vocês, vocês são capazes, tudo depende de vocês. E mesmo quando vocês enfrentarem os obstáculos da vida, não pare, porque mesmo no primeiro passo, você já sai do lugar que você estava, você já pode mudar de vida. Tudo depende de vocês, então nunca desista dos sonhos de vocês, que vocês podem sim realizá-los. Então, fica com vocês o meu abraço, com todo esse carinho, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e vejo vocês no próximo programa aqui no MDTV 35.1 do programa Mais do que Especial, Entrevista Brasil TV com vocês.